Gravar. Estão conseguindo ver, pessoal? Sim. Sim, tá claro aqui. O exercício aí. Bom, esse exercício aí, eu retirei ele de provas de anos anteriores, tá? Que eu passei para os meus alunos na faculdade, na FANS, e muito do que está aqui, tá certo? É a base e é uma média do que vocês verão, por exemplo, na nossa prova de 30 pontos, que está para vir aí, né, do semestre. Enfim, todas as avaliações e exercícios que a gente vai fazer, tá? Eu peguei também, eu tomei cuidado para pegar exercícios desde o início que nós vimos, né, matéria relacionada, até a última parte, que é desvio padrão e variância, tá? Eu resolvi pegar tudo para a gente não ter problema, tá? Então vamos lá, gente. Ó, nessa primeira questão, ela é uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Isso é muito comum nas minhas avaliações, viu, gente? Eu gosto disso, tá? Gosto de... Porque muitas pessoas me perguntam se minha prova é apenas exercícios de cálculo, né? Não, tá? Tem teoria também, tem matéria que você vai ter que entender, e não somente ter que fazer cálculo, enfim, coisas todas, tá? Então vamos lá. A letra A começa com o seguinte: a ROL é a ordenação dos dados em ordem crescente ou decrescente de grandeza numérica, tá? Pessoal, o ROL é justamente isso que é essa definição que está aqui. É pegar os números, ou seja, pegar todos os números, tá certo? Que você tem no estudo, e reordená-los em ordem crescente ou decrescente, tá? Tudo vai depender do seu estudo. Na maioria das vezes, eu confesso a vocês, vocês verão mais em ordem crescente, né? E para qual necessidade há? Porque disso aí? É porque é o seguinte, gente. Na verdade, dependendo dos dados como eles estiverem brutos, há necessidade de fazer uma pré-organização deles, tá? E essa pré-organização simples, né, é o colocar em ROL. Então, ROL é justamente isso mesmo, tá? Então, a letra A é verdadeiro, né? Variável qualitativa expressa uma quantidade ou atributo. Atributo, pessoal, pode até ser, porque qualitativa, tá certo? Pode ser um atributo, tá? Pode ser, por exemplo, cor dos olhos, pode ser alguma coisa nesse sentido. Mas quantidade não, tá? Então, o que deixa essa expressão errada é justamente o fato de variável qualitativa, tá certo? Não representa quantidade, tá? Porque existe uma variável que é quantitativa, que aí sim expressa uma quantidade. Então, essa letra B ela é falsa por causa disso, por causa dessa questão da quantidade, tá? Na letra C, está dizendo o seguinte: classe são subdivisões que transformam o estudo em categorias, né? São subdivisões? São. Classe é uma subdivisão. Transforma o estudo em categorias? Também. Porque a classe faz com que você fale assim, ó, determinada estudo está analisando, por exemplo, a quantidade de pacientes, né? Então, você está colocando lá, por exemplo, categorias de pacientes com enfermidade A, com enfermidade B, com enfermidade C, tá certo? Isso é colocar em classes, né? Então, classe, essa expressão também está correta. É colocar em subdivisões e transforma, assim, o seu estudo em categorias, tá? Bom, na letra D, agora começa a ficar um pouco mais inteligente, um pouco mais interessante em cima disso aí.
A amplitude do intervalo de classe é necessário para a construção da tabela de distribuição de frequência, né? Então, vamos lá. A amplitude do intervalo de classe. Se você tem um limite superior e um limite inferior do intervalo de classe, tá? A diferença entre eles, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou só abaixar um pouquinho o nosso exercício para mostrar para vocês o que eu estou falando, tá? Aqui, ó, isso aqui que eu estou até assinalando, tá? É um intervalo de classe. Então, nós temos lá este 2.000 como limite superior, o 1.000 como limite inferior, e a sua amplitude é a diferença entre eles. Então, 2.000 menos o 1.000, 1.000. Então, isso é a amplitude. A tabela de distribuição de frequência, tá? Ela é uma matéria que nós vimos até inclusive nas nossas aulas presenciais, tá? Que era você fazer toda uma tabela, né? Onde você colocava lá, por exemplo, frequência relativa, frequência acumulada percentual, frequência relativa percentual, e por aí vai, né? Eram várias categorias. E para se calcular várias delas, por exemplo, para achar a frequência, para achar isso aí, é necessário da amplitude, tá? Então, essa amplitude, ela é necessária, sim, para a construção. Para os cálculos, é interessante que para os cálculos, não. Para os cálculos não há tanta necessidade, não, mas para a construção da tabela de distribuição de frequência, sim, tá? Então, essa letra D aí é verdadeira, né? Bom, vamos lá. Olha só, eu fiz questão de colocar aqui isso aí, começar a pensar. Eu não vou pedir, pessoal, eu não vou pedir para vocês decorarem fórmula para as minhas avaliações, nada, podem ficar tranquilos, tá? Até porque são muitas fórmulas, algumas fórmulas mais complexas, enfim. Então eu não tenho, vocês não têm obrigação, tá certo? E eu tenho uma máxima para mim o seguinte: se vocês forem precisar dessa matéria e dessas fórmulas por algum motivo qualquer, isso vai estar disponível para vocês. Então vocês não têm que decorar a fórmula, tá? Mas assim, a interpretação da fórmula é importante, tá? Então, o que eu faço aqui, pessoal? O que é a amplitude total? Bom, vamos lá. Ó, eu vou voltar aqui, tá? Ó, a amplitude do intervalo de classe é essa diferença entre esses dois aqui, tá? Agora, a amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então, vamos lá. Limite superior da última classe. Nesse caso aqui seria os 5.000, tá? Ou seja, é o último número da última classe superior. E o limite inferior da primeira classe seria o 1.000. 5.000 menos 1.000 seria 4.000, o meu intervalo total, tá? Isso é. Bom, então vamos lá. Mediana, tá? Como que eu calculo a mediana? Para um estudo com intervalo de classe, a mediana, eu vou ler para vocês aqui, tá? Como é que eu encontro a minha mediana para dados agrupados com intervalo de classe, tá? Ó, mediana, fórmula. Limite inferior do intervalo de classe da mediana mais n menos 2 menos o FANT. O FANT é a frequência acumulada anterior. Tudo isso dividido pela frequência simples da mediana vezes a amplitude do intervalo de classe. Então, em momento nenhum, eu falei em amplitude total. Eu falei sobre a amplitude do intervalo de classe, eu falei sobre frequência, eu falei sobre frequência acumulada anterior e tudo aí. Então, para se calcular a mediana, não é necessário que se faça o cálculo da amplitude total, tá?
Deixa eu colocando aqui, rol verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Bom, então vamos lá. Podemos definir como a medida de posição que equivale à média aritmética, desculpa, podemos definir mediana como a medida de posição que equivale à média aritmética? Olha para vocês verem uma coisa, gente. Pode acontecer que a média seja igual à mediana. Porque a média é você pegar todos os números, somá-los e dividir pela quantidade deles. Correto? A mediana é aquele valor, é aquela medida que corta o meu estudo ao meio. Tá? Pode acontecer dos dois serem valores? Pode. Pode sim. Pode ser que em algum estudo, por uma questão de coincidência, por uma questão do estudo em si, tá? Pode ser que os dois sejam o mesmo valor. Mas em afirmar que a mediana é a medida de posição que equivale à média aritmética, tá certo? Não, a gente não pode dizer isso, né? Porque são medidas diferentes. A mediana corta o estudo ao meio, a média é você somar os valores e dividir pela quantidade. Então, não equivale, não é a mesma coisa, tá? Então, o problema todo está aqui, ó. Definir que é a mesma coisa, e não é, tá? Então, essa última questão aqui, a letra F é F também, que é falsa, tá? Bom, gente, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Posso continuar? Posso continuar? Pode sim. Então, tá bom. Ó, alguns alunos meus já erraram essas questões que eu estou colocando aqui para vocês, mesmo sabendo do exercício, tá? Eles erraram já de início, inclusive até com os alunos que me questionaram sobre isso e tal, mas enfim, então vamos lá. Gente, se o exercício não há necessidade que se coloque em rol, tá? Então, por exemplo, aqui, nós temos aqui 12, 22, 24, 36, 36 e 20. Não está em ordem crescente nem em ordem decrescente, tá? E em momento algum falou que seria em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá? Não foi falado sobre isso. Então, esses dados brutos que estão aí, eles são dessa forma dispostos e você não há necessidade de colocar. Por que eu estou falando isso? Porque se você mudar a alteração dessa sequência aqui, a mediana pode dar diferente, tá? E isso vai viabilizar todo o estudo de vocês. Então, vamos lá, gente. Ó, eu quero saber o valor da moda, da média e mediana desse estudo aqui. Então, vamos lá. Primeira definição. Moda é o número que aparece mais vezes no meu estudo, né? Ou seja, é aquele número que se sobressai em relação a outros, tá? Então, o único número aqui que nós temos que aparece duas vezes aqui nesse estudo aqui é o 36. Então, a gente pode falar que esse estudo ele é modal, tá certo? Ou seja, tem apenas um número, tá? Ah, mas ele aparece duas vezes? Não, não é a quantidade que manda, tá? E sim quais os números que tem esse número de quantidade. Tanto é que se tivesse, por exemplo, mais um número 20, esse estudo meu seria bimodal e o número seria 36 e 20 de moda, tá? Então, nesse caso aqui, como tem apenas o 36 que aparece duas vezes, então 36 é minha moda, tá? É o número que aparece mais vezes, tá? Bom, a média
é você somar esses todos aí, tá certo? E dividir pelo número deles. Então, por exemplo, eu vou pegar lá o 12, o 22, o 24, o 36, o 36 e 20, que eu já até somei aqui, eu tinha feito essa soma aqui antes aqui, vai dar... Ah, não apareceu aqui. Gente, me perdoe, tá? Mas vai aparecer um valor de 100 e alguma coisa, tá? Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Eu vou encontrar, tá certo? O valor de média de 25. Então, deu 25 a minha média. E, na verdade, o que eu fiz? Ó, eu peguei o 12 mais o 22 mais 24. Dá 150, Daniel. Dá 150. Isso. E 6 aí, ô Eliane, você vai dividir por 6, né? Então, dá 25. Uhum. Isso, dá 25. 25. Então, beleza. Basicamente, a gente já sabe a resposta que vai ser, tá? Mas vamos tentar calcular a mediana aqui. Beleza. Ó, quando os dados estão dispostos de forma bruta, igual está aqui, sem estar em intervalo de classe, sem estar num gráfico, alguma coisa nesse sentido, para calcular a mediana, a gente pega 50% de um lado e 50% do outro e vê o que sobra, tá? Então, olha para vocês verem uma coisa aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Se eu pegar 2 de cá, 36 e 20, e eliminar, deixa de fora do meu estudo, e se eu pegar o 12 e o 22 e deixar de fora no meu estudo, os dois que sobrarão serão o 24 e o primeiro 36. Então, o que eu vou fazer agora? Encontrar a média desses dois números. Ou seja, eu vou somar 24 com 36, que dá 60, dividido por 2, dá 30. Tá? Então, pessoal, a resposta desse exercício aqui é a letra E. Por quê? Porque simplesmente não tem nenhuma média com valor de 25. Todas as médias são 75, tá? E aí, eu já vou até deixar Daniel, aqui... qual a lógica? Você fala de Qual quê? a lógica da mediana? Você pegar 50% da parte que está à sua direita e da Daniel. parte que está à esquerda. Tá me ouvindo? Oi, Rúbia. Microfone, Rubio. Oi. Oi. Estão me ouvindo? Tô te escutando, Rúbia. Qual a lógica da mediana? Tá, vamos lá. A mediana corta o meu estudo ao meio, né? Então, ele sempre vai cortar o meu estudo ao meio. É o N dividido por 2, correto? Então, se você tem esses números aqui, e são pares, ou seja, são 2, 4, 6, tá? Eu vou até colocar de vermelho aqui, ó. Você vai pegar 50% que está à sua direita e 50% que está à sua esquerda. Certo. E aí vão sobrar esses dois números aqui, né? Aí, para calcular a mediana, você vai pegar o 24 mais o 24, opa, perdão, o 24 mais o 36 e dividir por 2. E aí, nesse caso Daniel, aqui... se tiver, Pois não? Pode falar, Eliane. se tivesse 7 números, é possível? Se fosse 7 números. Aí ficaria mais fácil ainda, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Olha só. Eu vou pegar aqui... vamos supor aqui que tivesse aqui mais 25, correto? Olha para vocês verem o que aconteceria. Eu pegaria 50% que está à minha direita, 50% que está à minha esquerda. Tá vendo que são os mesmos números, ó? 1, 2, 3.
1, 2, 3, sobrou o número 36, né? Esse é o valor da minha mediana. Nossa. Você só vai precisar fazer aquele cálculozinho lá de somar os dois números e dividir por 2 quando os números forem pares. Se forem ímpares, nem precisa. Aí é mais fácil. Certinho. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse exercício? Não? Não. Não? Bom, então vamos lá. A questão 3, tá? A questão 3, ela trata do assunto do desvio. A gente já começa a introduzir aí o conceito de desvio padrão, apesar de ainda não vocês não verem ainda esse nome ainda nesse exercício, tá? Bom, o que é desvio em relação à média, tá? É você pegar todos os dados, tá? Todos os dados e somá-los, sendo que para fazer essa soma, primeiro você precisa subtrair da média, tá? Eu vou colocar uma fórmulazinha aqui só para vocês terem uma noção, tá? É basicamente isso aqui, ó, x menos x eu não consigo fazer isso x, eu vou fazer isso aqui para vocês facilitarem, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar todos os números, tá? Do seu estudo e subtrair da média. Então, por exemplo, lá, vamos pegar esses números que tem aqui, ó, tá? 12, 22, 24, 36, 36 e 20. Lembram que a média nós achamos o valor de 25, tá? Então, para nós acharmos aqui o desvio, seria, por exemplo, ó, 12 menos 25, 22 menos 25, 24 menos 25, e detalhe, tá, pessoal? Perdão aqui, você vai somá-los, esses números. Então, ó, vou continuar aqui, 36 menos 25, mais 36 menos 25, mais 20 menos 25. Tá? Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei os números, os dados, o x, tá? E subtraí da sua média. Perfeito? Isso, pessoal, de qualquer estudo que seja, mesmo que vocês encontrem aí números que são não tão exatos como este, né? Por exemplo, 3,25, 4,78, por aí vai e tal. Independente do estudo que você faça, todas as vezes que você vai falar sobre desvio em relação à média, tá? Todas as vezes que você vai falar sobre desvio em relação à média, você será igual a zero. Então, eu não fiz esse cálculo aqui na minha calculadora, não, tá? Mas se algum de vocês quiser fazer aí, mas se pegar todos esses números aqui, os primeiros vão dar negativo, né? Porque a média é maior. Os outros vão dar positivo, porque a média é menor. E todos isso aí será igual a zero. Então, o que acontece aqui? Neste caso, tá? Isso aí, pessoal, é até uma matéria que eu ainda não tinha entrado totalmente com vocês, não. Mas agora vocês têm que saber se vocês já têm esse conhecimento aí, tá? Todo o somatório do desvio em relação à média é igual a zero. Então, a resposta é a letra B. Tá?
Então, nunca é igual a 1, nunca é igual a outro valor, tá certo? O seu somatório é igual a 0. Posso continuar? Sim. Posso? Então, gente, só fazendo aqui uma recapitulação aqui, nós vimos já essa parte já de moda, média e mediana, né? Agora aprenderam a questão do desvio em relação à média, tá? Vimos essa parte teórica aqui, de umas coisas teóricas relacionadas a isso aí. E agora, efetivamente, a gente entra nos nossos primeiros cálculos mesmo, tá? Até então, nós fizemos cálculos mais básicos e tal, mais simples, né? E outros que é basicamente teoria, agora sim, tá? Bom, eu sei que vocês já estão fazendo os meus exercícios, eu tenho recebido aqui e tal, mas é bom eu explicar novamente para vocês aqui, tá? O que vocês estão vendo aí é um estudo, tá? Onde está falando aí sobre média salarial de empregados de uma empresa, tá? São 50 empregados, então o total aqui, ó, o total aqui desse número de empregados aqui é 50. Nós temos 4 classes, né? E elas vão de salários de R$ 1.000 até R$ 5.000, né? E o intervalo de classe, ou seja, a amplitude de intervalo de classe, é de 1.000 em 1.000, né? Então, é de 1.000 para 2, de 2 para 3 e assim por diante, até chegar a R$ 5.000, né? E nós temos um total de 50 empregados. Eu quero saber o salário médio desses empregados. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Olha só. Bom, vamos lá. Eu vou inserir aqui mais. Essa tabela é uma imagem. Você vai ter que inserir uma tabela ao lado dela. Uma imagem, não tem jeito mesmo não. Bom, mas não tem problema não, tá? Então vamos lá. Insere uma tabela do lado dela. Eu vou precisar de apenas 2 colunas. Primeiro eu preciso pegar aqui. Vou ter que inserir mais uma linha. Bom. Então vamos lá. O que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? A primeira coluna que eu vou inserir para poder calcular a média é o ponto médio, tá? O ponto médio eu vou ter que fazer da forma como eu faço, muito semelhante à questão da mediana, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar esses 2 valores aqui e dividir por 2. Então, olha só. Se eu pegar aqui, o primeiro aqui, eu tenho lá, por exemplo, 1.000, que é da primeira classe, né? Mais 2.000 dá 3. Então, 3.000 dividido por 2. Então, 3.000 dividido por 2 igual a 1.500. Então, nós temos aí o primeiro deles, tá certo? Que é isso aí, tá? Como eu expliquei para vocês em sala de aula, aqui a partir de agora, eu não há necessidade de eu fazer mais cálculos. Por quê?
Se o intervalo da amplitude de classe é de 1000 em 1000, basta eu somar de 1000 em 1000, tá? Então, na verdade, o que eu faço? Ó, 1500 mais 1000, 2.500. 2.500 mais 1000, 3.500. 3.500 mais 1000 dá 4.500, tá? Na verdade, o que eu estou fazendo? O que é o meu ponto médio? Eu estou achando o meu X, tá? Então, eu simplesmente eu peguei os dados do intervalo, dividi por eles, né? Dividi por 2 e achei esses valores aí, 1.500, 2.500, 3.500, 4.500. Bom, aqui agora eu vou criar uma outra coluna, que é o X vezes o F, tá? Que, na verdade, o que é o meu X, eu já tenho, né? E o que é o meu F? O F é a minha frequência. Então, é o número de empregados, tá? Então, na verdade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o 1.500 vezes 20, que será igual, eu já até tinha feito aqui, vai ser igual a 30.000. O segundo vai ser 2.500 vezes 18, que vai dar 45.000. O outro, 3.500 vezes 9, que vai ser igual a 31.500. E para fechar, o 4.500 vezes 3, que será igual a 13.500. Bom, então vamos lá, pessoal. O que eu preciso agora para poder calcular minha média? Eu preciso fazer o somatório de X vezes o F. Somando todos esses valores aí, eu também já fiz, vai dar 120.000. Tá certo? Então, o que esse 120.000 é? É o valor do somatório de X vezes o F, dividido pelo meu N, que são 50. Então, 120.000 dividido por 50 vai ser igual a 2.400. Então, o valor médio salarial dos meus empregados será de R$ 2.400. Esse é o meu valor médio. Para se calcular a média para intervalo de classe, pessoal, você tem que achar primeiro o ponto médio. Dependendo da situação, você nem há necessidade disso. Se não tiver intervalo de classe, alguma coisa assim, é simplesmente você somatório de X vezes o F dividido pelo N. Sempre a fórmula é essa, tá? Somatório de X, o F da frequência dividido por N. Perfeito? Gente, falta menos de 1 minuto para acabar nosso vídeo. Posso abrir uma outra? Ou o que vocês acham? Está cansativo? Por mim, pode abrir outra. Eliane, tá ok? Rodolfo? Por mim, Sabrina? por mim também pode abrir outro. Tá. Eu vou mandar então nos grupos agora um outro convite, tá? Porque já está acabando já. E aí eu vou salvar. Pode abrir outro. Ok.